Podemos dizer que um dos principais questionamentos da humanidade é: o que exatamente nos aguarda após o fim dos tempos, ou o fim de nossa vida? Embora muitos teorizam a eternidade de várias formas e muitas dúvidas e achismos permeiam em volta desse tema, as escrituras sagradas nos dão uma luz em relação à vida eterna. O Papa Bento XVI, um dos maiores teólogos do século XX e XXI, dedicou toda a sua vida a contemplar e explorar os mistérios da vida eterna. E através de muito estudo, e se embasando nos escritos do Papa Bento XVI, o padre Renato Andrade transpõe tudo isso em seu novo livro, Vida Eterna, uma jornada com o Papa Bento XVI. Mas afinal, o que é a vida eterna? Por que o homem, de hoje, trata com tanta indiferença esse tema? Ainda tem sentido falar de vida eterna ao mundo atual? No Bendita de hoje, temos o prazer em receber o padre Renato Andrade para discutir um pouco sobre essa e outras questões. Fique com a gente! Aqui na Rede Vida e Televisão com o padre Renato Andrade. Olha, o padre Renato Andrade. Vou só mostrar o currículo deste homem. Doutor em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma, na Itália. Foi professor de Teologia e Filosofia na Universidade Católica de Petrópolis. E hoje ele é pároco da paróquia Santo Antônio de Paquequé. Isso. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado. Obrigado, padre Juarez. É tão bom a gente ter uma palavra que traga com fundamentação, né, com uma teologia esclarecida para a gente. E é tão bom a gente conversar sobre isso, porque, de repente, falar de morte, falar de vida eterna se torna um tabu no nosso meio e a gente, de repente, não quer falar sobre isso, né, padre? Mas muito obrigado por senhor estar aqui. Já vou mostrar aqui, ó. Ah, tá aqui o livro dele aqui, ó. Lindo livro da Ângelos Editora. Aqui, ó, Vida Eterna, uma jornada com o Papa Bento XVI. E já foi dito ali no começo, um dos maiores teólogos da atualidade, Papa Bento XVI. Padre, como que surgiu a ideia de senhor escrever o livro e baseando principalmente em Bento XVI? Então, padre Juarez, primeiro obrigado, né? O convite está aqui, é uma alegria. Acompanho o seu trabalho há tanto tempo aqui na Rede Vida. Obrigado. Uma alegria, né? Meu irmão no sacerdócio. O desejo de escrever esse livro surgiu, né, da importância que tem o Papa Bento XVI para o nosso tempo, para a nossa geração. Eu estudei em Roma nesses anos do pontificado dele, né? Sei. E muita coisa eu li dele, desde as catequeses, os textos de teologia, né, as encíclicas. E eu achava um desperdício muito grande, né? A genialidade de um homem como esse se perder. É verdade. Sabe? Ele deixou um legado tão grande e a gente está passando essa geração e pode acontecer de as pessoas não lerem. Né? É verdade. Acho que é um desperdício, né? Mas o tema é da escatologia, porque isso era uma coisa sua, é tese de doutorado sua, alguma coisa, o que é, padre? Então, eu fiz um mestrado em teologia dogmática. Ah, tá. E você sabe, né? Quando a gente vai estudar teologia, as cadeiras todas da teologia, uns se apaixonam pela cristologia, outros pela eclesiologia, e eu me apaixonei pela escatologia. Interessante. E foi justamente aquela encíclica que o Bento XVI escreveu, a Spe Salve, sobre a esperança, né? Num mundo tão sem esperança, num mundo desesperado em tantos aspectos. É verdade. Aquela encíclica me chamou muita atenção, porque ele fazia essa pergunta conversando com o mundo contemporâneo, né? É uma pergunta muito existencial. Ele perguntava assim, ainda tem sentido falar disso para o homem de hoje, né? Olha, interessante. E uma das palavras dele na carta era justamente essa. É o que nos distingue. Um dos distintivos da nossa fé cristã é que a nossa vida não acaba no vazio. Nós temos um porquê esperar. E a partir daí saiu, né, esse interesse pela escatologia. Depois fiz um mestrado nesse tema. Também nesse tema, olha, interessante. Tema de escatologia. É interessante porque a escatologia é uma área que é pouco tocada, né, pelos teólogos, né, a gente tem, e a gente vê muito pouco a obra acessível de escatologia, né? Sim. Eu acho uma das grandes obras de escatologia é aquele livro do Boff, Vida para Além da Morte, que é um bom livro, sim, com certeza. Mas a gente agora tem um livro, né? E esse livro que o senhor traz para a gente, Vida Eterna, ele é um livro para teólogos ou para a gente? Para a gente que não é... Justamente não, é um livro para pastoral. Para pastoral. Isso trazer a teologia para a pastoral, sabe? Fazer com que a catequista, com que os líderes de comunidade, as pessoas possam ter acesso a essas catequeses que a cada quarta-feira o Papa faz lá em Roma, né? Sim. Que às vezes vão ficando esquecidas, né?
E ali eu fui juntando essas catequeses todas que ele falou sobre esse tema. Às vezes era o funeral de um cardeal, às vezes era, por exemplo, uma missa da Assunção de Nossa Senhora, ele falava da vida futura, né? Sim. Temas assim da ascensão, e fui recolhendo tudo isso e vou fazendo meus pobres comentários ali em cima dos textos dele. Então, a gente tem toda essa teologia, essa escatologia do Papa Bento XVI, mas muito também do seu dia a dia também na pastoral. Sim, da pastoral. Eu sou padre há 23 anos, quer dizer, de paróquia sempre, Sei, tirando os anos que passei estudando, né? sei. A minha história foi um pouco assim, depois de 10 anos de O senhor é padre... de onde, padre? Sou de Petrópolis. O senhor é Rio de Janeiro. Petrópolis mesmo? Isso, da Diocese de É Petrópolis. Diocese de Petrópolis, mas nascido em Petrópolis? Uma cidadezinha do lado de Petrópolis, chama Areal. Areal, olha aí. Isso, ali perto de Itaipava, Petrópolis, lá no Rio. E quando eu completei 10 anos de padre, o meu bispo, na época, Filipe Santoro, me mandou para a Academia Eclesiástica para estudar diplomacia. Diplomacia? Era para você ser núncio apostólico? Era isso mesmo. Oh, meu Deus do céu. Aí fui para a Academia Diplomática no Vaticano. Olha. E aí, no ano de 2008, foi uma escola linda. Tem vários colegas aqui pelo mundo hoje nas nunciaturas, né? O senhor fez, alguns então, anúncios. O senhor fez, então, a escola. escola. Só que naquele caminho da escola, né, eu discerni que não era aquela minha estrada. Eu já tinha feito 10 anos de pastoral, já estava na sala de aula e falava, não é essa a minha vocação. É muito bonito esse caminho, mas para quem tem, né? Não era o meu caminho. E é tão bom a gente ver colegas assim, hoje lá na Secretaria de Estado, gente na sessão de língua portuguesa. Foi colega seu lá? Colegas, olha que interessante. Diversas línguas, a gente se encontra, toma um café junto, come uma pizza. Demais. Mas cada um no seu caminho. E eu sou padre de pastoral, eu gosto de povo, eu gosto de estar no dia a dia da vida da paróquia. E por isso escrever é agora, depois que eu deixei a sala de aula, depois de 20 anos, eu acho que é um caminho para estar próximo das pessoas. Eu achei isso é importantíssimo, porque para essa, como o senhor disse, para essa teologia chegar nas pessoas, eu acho que chegar nas pessoas de uma maneira muito clara, muito clara. Agora, semana passada a gente celebrava justamente o dia da comemoração dos fiéis defuntos. Eu achei interessante que a igreja tem um olhar, né, para a vida eterna, um olhar muito claro, muito preciso sobre a vida eterna. Verdade. Isso é presente em todas as religiões, né? Sei. Todas as culturas sempre, de alguma maneira, cultuaram ou veneraram um pouco a experiência da morte, né? Sei. E a igreja, ela fala desse tema com esperança, né? Com esperança, porque é um tema que nos amedronta, é o maior enigma da vida humana, é a morte, né? E a gente tem pouco a dizer dela, e a gente diz algo sobre a morte a partir de uma testemunha fiel que ressuscitou, que é Jesus, né? Justamente. A Bíblia diz, a carta aos Hebreus, diz que ele é a testemunha fiel. Então, é na palavra dele que a gente acredita nessa vida eterna. Agora, quando o livro do senhor traz sobre a vida eterna, mas a vida eterna sempre a partir da vida que nós vivemos aqui, né? Porque o sentido de viver eternamente é não, de repente, se perder de vista a vida que nós estamos vivendo. Pergunta interessante, padre, que o senhor me faz, porque um dos temas que a gente aborda no livro é as imagens bíblicas sobre a vida eterna. Realidade dessa vida, que Deus já dá para nós um gostinho daquilo que vai ser na eternidade. Isso mesmo. 3 imagens, eu cito ali no livro. A imagem de banquete, a imagem de núpcias e a imagem de cidade. Interessante. A imagem de banquete, porque a nutrição e o estar juntos, o conviver, a festa, a celebração, é algo que diz muito a nós, humanos, né? A gente gosta de estar mesmo. Estar junto, de se fartar. Não só do comer e beber, mas se fartar da amizade das pessoas. O banquete. Aliás, o banquete é recorrente na Bíblia, né? O banquete. Isso, desde a filosofia grega, né? Sim. Platão. Platão, né? O Platão. Já vê isso, né? Só que com ele com outra ênfase, que é a experiência do saber, né? Do conhecimento. A experiência bíblica não, a experiência de uma pessoa, que é Cristo, né? Depois a outra imagem, a imagem das núpcias, que é a imagem do amor, né? Ninguém vive sem amar. A experiência que a gente tem é do amor em diversos níveis. E o que a Sagrada Escritura vai ensinando para a gente é que o caminho é sair da experiência do eros, né, e elevar essa experiência para o ágape. Né? Essa experiência do instintivo, do carnal, do terreno, e levar isso a um nível espiritual, que é o ágape, né, da doação de si. E o terceiro nível é o nível de cidade. A ideia de céu como cidade, para os antigos, talvez fosse mais claro do que para nós hoje.
Hoje a cidade é um caos, né? É verdade. A gente quer fugir da E cidade. a cidade é interessante. Para eles não, era proteção, era ordem, harmonia, a organização dos ambientes, né? Já. Imagina, diante da barbárie, você entrar numa cidade era algo protegido, é. A Jerusalém do Alto, né? Jerusalém do Alto. Não, Isso, a imagem bíblica da cidade. Interessante isso, interessante, muito interessante. Então a gente cita essas 3 imagens ali no livro para também possibilitar as pessoas entenderem que Deus, quando nos chamar dessa vida, não é que Ele vai cortar totalmente o laço com tudo que a gente viveu aqui, né? As experiências que vivemos aqui, elas já são o início dessa eternidade. Quando Jesus fala assim, olha, o reino de Deus já está no meio de vós, né? Já começou. Sim. O senhor deve ter estudado na teologia como eu estudei, né? O já e o ainda não. Ainda não, É o já e o ainda não, né? A gente já vive essa experiência do reino, mas ainda não consumado, né? Que vai acontecer um dia. Olha que bonito, falar da vida eterna e falar da morte com esperança. Isso é muito bonito, isso é o jeito que a igreja fala. Aliás, São Paulo fala, nós somos alegres por quê? Por causa da esperança. Né? É verdade. Nós somos alegres por causa da esperança. Né? Por isso que nós já somos felizes, porque nós temos essa esperança. Padre, o senhor toma café? Toma. Toma sim, que bom. Vou dar café para o senhor, porque a gente fez café para o senhor. Não fizemos para Maristela, foi para o senhor. Aqui. O senhor toma com açúcar ou sem açúcar? Eu tomo puro mesmo. O senhor é daquela seita café sem açúcar? Não, eu sou um formiga, adoro doce. É? Mas aí o café eu tento vencer. Ah, padre. A gente vai ver um VT que fala sobre o livro do Apocalipse e depois a gente vai tentar unir com o nosso assunto aqui, a questão do Apocalipse, e aqui o padre falar para a gente. Despertando a curiosidade ou medo de muitos, os textos do livro do Apocalipse ainda geram muitas dúvidas e especulações. Ainda vemos pessoas que seguem literalmente o que está relatado no livro e outras que nem gostam de tocar no assunto. De forma direta, Apocalipse significa revelação, a qual foi dada por Deus ao apóstolo João sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. É o último livro do Novo Testamento da Bíblia e um dos textos mais enigmáticos desse livro milenar. Muitas interpretações diferentes têm sido propostas ao longo dos séculos em relação ao Apocalipse. Mas afinal, por que o livro do Apocalipse é tão complexo? A mensagem que o livro passa é somente sobre o fim dos tempos? Vamos falar um pouco mais sobre ele agora. E aí, padre, o Apocalipse, todo mundo olha para o Apocalipse e fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Agora vai ter, o final. O Apocalipse também é livro de esperança? É porque quando as pessoas olham para o livro do Apocalipse, sem dúvida, é um livro de esperança. Como sendo o último livro da Bíblia, né? O fechamento da revelação. Como se fechasse, É como se tudo estivesse definitivo ali, né? E, na verdade, a gente sabe que o definitivo é a vinda de Cristo, a ressurreição dele, né? São João Paulo II dizia que a ressurreição de Cristo é o limite para o mal, né? Para a ação do mal, né? O mal pode até aqui, né? Daqui ele não Morte passa. é a última palavra, mas o Apocalipse, na verdade, é um livro de esperança, porque a gente pode falar sobre um programa sobre isso, né? É verdade. Foi como o apóstolo João e a comunidade de João, né? Foi animando aqueles cristãos da primeira hora diante da perseguição do império, né? Então a gente sabe que o poder do império e o terror que foi o Império Romano naquele primeiro século, segundo, até o sexto século, né? Então, é um livro de esperança, sem dúvida nenhuma. Mas nada a ver assim, com o final do tempo, etc. com meter medo. As pessoas acabam tendo medo do Apocalipse, mas é um contrassenso, porque a Bíblia não é um livro de terror. Não, é uma carta de amor. É uma carta de amor, é uma carta... Então, não há sentido achar que nós temos um livro na Bíblia para meter medo nas pessoas, para trazer o terror para as pessoas. Esse, Padre Juarez, é um dos temas que eu trato no livro, os sinais da volta de Cristo. Ah, eu vi aqui, eu comecei a ver aqui, ó. Eu falei, nossa, que interessante. Porque quando a gente começa a falar de guerras, terremotos, né, calamidades... O pessoal pergunta, já esse é o sinal dos tempos, Ana? Essa é a pergunta, né? E é uma reflexão interessante que o Papa Ratzinger fazia, o Bento XVI já, né? Ele dizia que será a história que vai determinar... Será a história que vai determinar os finais dos tempos ou o próprio Deus? Nós vamos fabricar sinais para Deus dizer que está na hora ou Deus livremente vai dizer? Isso é uma pergunta que Ratzinger deixa aberta. Interessante.
Porque dá a impressão que o mundo está criando sinais. A história quer dizer, fabrica. tá na hora de o mundo acabar, né? Jesus pode voltar, Como se vamos fabricar guerra, então, vamos fazer calamidade para Jesus voltar logo, né? É verdade. E o Ratzinger deixa essa pergunta em aberto, sabe, na teologia dele. Justamente por isso, porque nós não temos respostas. A gente pode falar de sinais como elementos dessa grande escatologia universal, cósmica, mas a gente não pode falar de sinais determinantes. Quanto ao dia e a hora, ninguém o sabe, só o Pai. A reflexão é interessante que o senhor falou, porque, de repente, se o que determina a volta de Cristo são esses sinais, vamos criar artificialmente todos esses sinais, né? Verdade. Todos esses sinais, que aí Jesus volta logo, né? Jesus volta logo. Essa não é uma reflexão minha, é dele, né? Interessante. Eu comento no livro sobre isso, porque para a gente também tirar da cabeça essa história. Porque essa loucura, né? Porque a história inteira teve guerras. Sim. Calamidades. Aliás, tem menos hoje do que antes. Antes era pior. Sem dúvida. Né? Antes a barbárie era maior. E até as formas de paganismo que a gente vê. Sim. Olha o que foi o Império Grego, o Império Romano, né? Isso. A Babilônia, onde os israelitas ficaram exilados. É. A gente fala de paganismo hoje, olha a estrutura da nossa cultura, às vezes realmente tão animalizada, né? Mas se a gente olha para a história, a gente vê fatos ainda muito piores. Piores do que aquilo que... Padre, a questão da escatologia, eu vou voltar... eu acho muito negligenciada na catequese. Eu estou dizendo não na catequese da igreja, na catequese mesmo formal, das crianças, dos adolescentes, de tudo isso. Se fala muito pouco, né? Esses dias eu tive quase uma síncope. Eu perguntei para o pessoal que estava preparando para a crise, e vocês sabem quais são os novíssimos? Ninguém sabia o que era. Nem a palavra. Palavra. Né? Sei que às vezes parece meio pedantismo, snob, não, mas a gente precisa saber dessas coisas, né? Claro, o católico precisa saber disso, né? Com certeza. Talvez a nossa catequese como um todo, né, padre, esteja muito deficiente, né? Sei. Uma coisa para a gente recuperar muito, né? Em todos os níveis, não só na escatologia, né? Conhecimento do Cristo, sacramentos, né? Os novíssimos, uma palavra que os antigos usavam, né? Do latim, né? As coisas novas, né? As coisas mais novas. E o escatom do grego, a escatologia, que é as coisas últimas, né? As duas palavras no mesmo sentido, né? Mas é muito importante, né, insistir sobre isso e melhorar muito a nossa catequese, sobretudo a catequese também de adultos, né? Também de adultos, porque as crianças que vêm sem tornam-se adultos que de repente não conhecem nada. E aí eu acho que muito desse medo da morte, medo do que vai acontecer, o não lidar bem com a morte, vem justamente de uma catequese deficitária que a gente acaba tendo, né? E a consequência é viver mal, né? E a consequência disso é uma vida mal vivida, né? É isso. Medrosa, né? Uma vida. Eu vejo às vezes os pais dizendo assim, olha, vai ter um velório e tal, não vou levar as crianças, não, senão vai impressionar. Não, tem que levar, né? Mostra, porque a morte tem um fim, a vida humana tem um fim aqui. E é muito interessante deixar a morte como algo muito natural, para que a gente possa viver, né, com os olhos fixos no céu, né? Viver essa esperança, é verdade. Com essa esperança, né? Tem pergunta? Tem uma pergunta? Ah, tá bom. O padre, o Papa Bento XVI, ele é um grande teólogo em todas as áreas, mas ele tinha um carinho muito grande e especial por esse tema da vida eterna, né? E sobretudo como ele olha o mistério do Cristo acontecendo dentro dessa escatologia. Se a gente pudesse resumir numa palavra toda a escatologia do Ratzinger, a gente falaria isso, é Cristo. A experiência do Cristo, onde ele resume tudo, né? No sentido da unidade do corpo, por exemplo, cabeça e membros. As pessoas vêm perguntar para a gente, padre, mas quando eu estiver na eternidade, eu vou conhecer as pessoas que viveram aqui comigo, né? Ele responde dessa forma, o Cristo na eternidade não perde a sua unidade. É o corpo de Cristo. É verdade. E daí são muitas perguntas, né? Curiosidades, temas interessantes. Essa pergunta, né? Eu vou conhecer meus parentes, né? Claro, a gente não perde. Aliás, o próprio livro de Jó fala, meus olhos verão a Deus, né? Não os olhos dos outros, meus olhos verão, meus olhos. Verdade. Agora tem uma pergunta. Padre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Padre, é o seguinte, a gente pode simplificar dizendo que o excesso do medo da morte seria a falta de fé? Eu acho que é uma pergunta bastante interessante, sem dúvida. Sem dúvida. A fé, ela é um grande dom, né? E ela não nos isenta da dor. Sim. A fé não é um anestésico, sabe? Que nos tira da realidade.
Não significa que quem sente... É uma luz. A fé é uma luz, né? Eu posso ter luzes humanas e luzes sobrenaturais. É uma luz sobrenatural dada a nós, a gente corresponde a ela. E diante de todas as situações da vida, essa fé é uma luz. E diante do enigma da morte, ela fala muito mais que os sentimentos, né? Os afetos, aquela contribuição meramente humana, né? Sem fé, a gente vive a experiência da solidão, né? A pior forma de solidão. Então, eu penso também como você... Obrigado pela sua pergunta, né? A gente não quer falar desse tema, eu acho que é justamente consequência de uma crise de fé. Muito interessante. E, na verdade, a fé como dom, é uma virtude, né? Uma virtude que deve ser pedida e deve ser correspondida também. Né? E eu achei muito interessante. Não significa que porque a gente passa, que não tenha fé, a gente sente dor. Claro que a gente sente dor. Claro que a gente sente dor, sente saudade. Sofre, sem dúvida. E não é porque a pessoa não pode dizer, eu não tenho fé porque eu estou sofrendo, não. Isso é incrível, Padre Juarez. Às vezes no velório, a gente faz muito velório, pároco, né? Nossa. Às vezes domingo de tarde, morreu alguém, a gente tem que ir para o cemitério, né? É a nossa vida. E é lindo a gente estar perto das pessoas nessa hora de dor, sabe? É verdade. E muitas pessoas, às vezes, até dentro da igreja, vivem ali dizendo assim, não chora não, a pessoa está bem, ou a pessoa já foi para o céu, está bem assim. Não chora sim, tem que falar. Chora sim, tem que chorar. Vive o teu luto, né? O luto tem que ser vivido, chorado, né? Sentido, né? Com certeza. Porque a hora de sorrir e a hora de chorar. Ali é a hora de chorar. Isso. Ali é a hora de chorar. E há essa confusão na cabeça das pessoas, como se a fé ela fosse uma redoma, sabe, que nos colocasse ali uma proteção e você não vivesse a sua humanidade. Você é humano. E ali Jesus, diante do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz, Jesus chorou, né? A experiência da perda do amigo, né? Padre, oi? Desse outro, tem um outro livro aqui do padre, ó. Esse aqui, ó, Duas Estradas, um Caminho Só. Olha que bonito. Foi recorde olha, esse aqui é o outro livro do padre. Best-sellers. Que bom, né? Best-sellers, muito interessante aqui, ó. Esse outro trabalho, Padre Juarez, é um diálogo, né, um bate-papo entre um pai de família e um padre. Que demais! Eu faço 20 perguntas para ele, pai, homem, casado, né, com a vida do cotidiano dele, e ele faz 20 perguntas para mim, de curiosidade que ele tem da vida de padre. Interessante! Né? Às vezes, por respeito, não faz, né? Esse livro foi feito no meio da pandemia, todo mundo trancado em casa, e foi muito bom. Demais! E aqui tem, mesmo, são os dois, é o padre Renato e o Astromar Braga, Astromar, olha que interessante, ele é educador físico especialista, olha que interessante. Eu acho que foi jogador de futebol, jogou no Palmeiras, jogou no Guarani, nos anos 80. Interessante! E ele é um missionário. E é um diálogo, então, sobre temas do cotidiano nosso. Cotidiano. Sonhos, medos, fracassos, experiência de família, como se lida com dinheiro. Que demais, gente. Olha que legal demais. Esse bate-papo. Da Ângelos também. Mais um livro aqui, da Ângelos, viu? Já vou dar o site da Ângelos.com. A Ângelos Editora. angeloseditora.com. Para você comprar, já entra, já pede, já recebe o livro, já recebe os 2 livros. Padre, ainda falando da vida eterna aqui, o pessoal faz uma confusão dos diabos com a tal do purgatório. E aí, o que Papa tem uma palavra sobre o purgatório? Verdade. Eu também cito aí no livro todos os elementos que o Novo Testamento traz sobre o purgatório. Purgatório, né? Porque muitas pessoas pensam, né, no purgatório como um lugar de gente esperando, né, uma decisão eterna. Como é que vai ser o purgatório? Eu vou ficar no purgatório, né? E, na verdade, aqueles irmãos que estão no purgatório, eles já estão salvos, né? Sim, já é antessala do céu. Antessala do céu. Sala do céu, estão salvos. Não é que vai haver uma decisão agora. Não, a decisão é no momento da morte. Né? Vai fazer triagem, não é triagem, não é sala de triagem, né? E nesse estado de purificação, o Papa Ratzinger explora muito aquela palavra do apóstolo Paulo, né? Que ali, nesse estágio de purificação, a obra de cada um será testada. Se a tua obra é de palha, né, se é de papel, se é de ferro, se é de ouro, como que é a tua obra, né? Nesse fogo da purificação. A imagem de que haverá um momento de sofrimento ali, porque a gente vai saber da existência de Deus, né, perfeita e plena, mas a gente não vai tomar posse ainda dessa existência. Você vê tudo aquilo, mas ainda não pode tomar posse. Esse é o sofrimento, maior sofrimento do que essa experiência. Então, são vários exemplos citados, né?
Mas eu acho que o mais importante é tirar da cabeça das pessoas desse estado intermediário, como se fosse É. um meio do caminho, né? Meio do caminho, né? Não. A pessoa, ela está decidida por Deus, só que ela traz manchas e faltas dessa vida Que ela não foram precisa passar por purificadas. por um processo de purificação. Até uma questão de justiça, né? É uma questão de justiça. Você precisa se purificar, ou pelo menos reconhecer aquilo que foi feito, né? É porque o perdão dado na confissão, no arrependimento, no pedido, né, ele apaga a culpa, né, mas ele não tira a pena, né, desse pecado. Ele precisa ser expiado de alguma maneira, né? O pecado é isso, é um ato contra a justiça. Um ato contra a justiça que precisa ser reparado. Sempre explico para as pessoas assim, padre, eu vou aqui e roubo, né, o seu celular, né? E eu posso chegar aqui e pedir desculpas. Ó, padre Juarez, me desculpe que eu roubei seu celular, né? Desculpa. Não, eu preciso devolver esse celular para você. O ato, você precisa O ato. reparar aquele ato, né? A gente pode reparar isso nessa vida, com penitências ou recebendo indulgências dadas pela igreja. Que é isso. A igreja tem poder para isso, de ligar e desligar, né? E a própria penitência, né? Que é a satisfação que o padre oferece, né? Ó, isso. Faça isso, faça aquilo, né? A gente pode reparar isso nessa vida ou depois no purgatório. Então, na verdade, olhando a partir desse prisma, o purgatório é um grande bem para nós, para que a gente possa, Com certeza. Possa reparar. Né? Essa solidariedade espiritual em que as almas não podem fazer mais nada por elas mesmas, mas dependem agora das missas rezadas. As orações pelos mortos, que é importantíssimo. Além de ser bíblico, né? Além de ser bíblico, é importantíssimo que a gente reze, né? Reze pelos mortos. Padre, que beleza. Vou falar aqui, atenção, os 2 livros do padre, esse aqui é lançamento, Vida Eterna é lançamento, todos os 2 são livros da Ângelus Editora, Vida Eterna, uma jornada com o Papa Bento XVI, um livro para você ter realmente ali para refletir sobre vida, sobre morte e olhar a morte com esperança, animado pela esperança, né? Que além de ser uma certeza na vida da gente, ela deve ser encarada, acolhida com uma grande esperança. Né? Esperança. E esse livro que é também, que eu disse para vocês, As Duas Estradas, um Caminho Só, né? Do padre Renato, junto com Astromar, que é um livro muito humano Sim, mesmo, né? muito próximo. Olha. Peraí, claro. E depois, atenção, vou deixar o Instagram do Padre Renato para você acompanhá-lo, segui-lo. @pe.renato G. Andrade. G. Andrade. Eu falei grande, né? É isso mesmo. pe.renato G. Andrade. Fica Gandrade, né? Muito bem, o site da editora Ângelus é angeluseditora.com. Ô, Maristela, dá para a gente comprar pelo site, né? Tá bom? Queria agradecer, padre, muito obrigado pela simpatia do senhor, por estar aqui com a gente, né? Por esse trabalho maravilhoso, né? De levar essa evangelização tão bonita, tão cheia de esperança para as pessoas. Obrigado por Eu isso. que agradeço, Padre Jorge. Um prazer estar aqui, uma honra, tá bom? Muito Espero obrigado. que goste de ler do livro. Não, você já... Dá um feedback pra gente. É bom quando a pessoa dá a dedicatória, que não tem jeito de ninguém me roubar. É verdade, é seu, viu? Obrigado. A gente vai encerrar o programa hoje com um clipe Terra Seca. Ai, gente, essa música é lindíssima. E o Thiago Brado canta que é uma beleza. Olha que beleza.